Olá, queridos. Paz seja com todos. Deus colocou no nosso coração. Nós deixamos essa palavra ao término desse ano que foi muito atípico e que parece que Deus nos induziu a fazer a agenda, apresentar a agenda, mas deixá-la em branco, como disse o pastor Pedro Paulo. E eu concordo plenamente com ele. Foi um ano de perdas, um ano de lutos, muitos lutos em vários lares, das famílias brasileiras e no mundo. Foi algo que desestabilizou famílias, foi algo que fez alguns protelarem ou até mesmo findarem seus projetos, muitos planos, né? Foram por água abaixo e outros apenas experimentou um intervalo, uma interrupção e disse a Deus possa voltar. Bem, a grande verdade é que além de perdas, muitos sofrimentos e lutos, essa pandemia também trouxe ensinamentos, principalmente para o povo de Deus, já que nós temos essa percepção no Senhor, tentamos discernir, né, os tempos, os fatos, não vivemos alienados a tudo que ocorre ao nosso redor e não poderíamos deixar de extrairmos algumas lições diante de um fato tão terrível que mudou drasticamente a vida de milhares de famílias e de pessoas. E eu quero, desde já, de antemão, agradecer ao Ministério, da Igreja Evangélica, Ministério de Avisamento, a todo o corpo de obreiros. Eu quero agradecer desde a pessoa que faxinou, que manteve o templo limpo, aos irmãos das lives, instrumentistas, pregadores, povo da intercessão, todos, sem exceção de nenhum de vocês. Nós só conseguimos chegar aqui por causa dessa união, dessa unidade em Cristo Jesus, né? Então, para não ficar só em minhas palavras, eu quero compartilhar com os amados um texto bíblico bem conhecido, mas que nos serviu para fazer um paralelo entre toda a situação que estamos vivendo e entre aquilo que a Bíblia retrata. Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 15, diz assim: Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o seu cheiro suave. Até aqui. Bem, todos conhecem a história, né? E nós não temos pretensão de fazer aqui uma ministração, uma pregação, né? É apenas uma reflexão. Mas é bom lembrarmos o fato de que o juízo aconteceu mediante o distanciamento do povo, da vontade de Deus, muita promiscuidade, depravação, perversidade. E tudo isso acabou incorrendo nesse juízo. Todos os juízos, eles são precedidos por apostasias, distanciamento de Deus. É aquilo que Isaías 24, né, ele retrata muito bem, Isaías 24, creio que lá, 5 e 6, ele diz que a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna.
Então, o juízo não vem sem causa. E me parece que essa pandemia, por se tratar de uma pandemia, não de uma endemia, mas de algo a nível mundial, atingindo a todos, pobres e ricos, raças, povos, línguas, tribos e nações, como em Apocalipse 5 se retrata, muito bem, parece que Deus decidiu tratar com todos. E uma das lições que a gente aprende é que o Senhor parece que estava nos dando um psiu. Nós estávamos muito comprometidos e imbuídos e muito aplicados às nossas agendas, aos nossos planos, os nossos projetos. Era tudo nosso. Nós estávamos muito ensimesmados, egocêntricos demais, para esperar que algo dessa natureza pudesse vir e afetar todos. Bom, o texto que nós lemos também fala desse dilúvio, né? De algo que também, sem entrar no mérito da discussão, se é a nível universal ou local, a minha posição é de que é universal. E há relatos de povos de tudo quanto é lugar no mundo, né? Relatos históricos deles acerca de um possível, então, dilúvio universal. Bem, meus irmãos, acontece que Deus estabeleceu através de um homem que achou graça diante dele, encontrou favor diante do Senhor pelo seu grau de comprometimento, de inteireza de coração. Noé, nós podemos definir como o justo obediente, uma voz e uma vida a serviço dos propósitos de Deus. Este homem, então, teve essa incumbência de construir essa arca. E para a gente cortar o caminho do assunto, que é longo, tem muitas lições, e como eu já previ, não vou pregar sobre o assunto. É apenas deixar uma palavra de reflexão para todos os meus irmãos e até você, onde chegar essa reflexão pelas redes sociais. Bom, parece que você olha o dilúvio e parece simplesmente uma reclusão, um lockdown, mas ele tem várias lições. A primeira delas, e parece que é 150 dias. Você olha e parece que são, além de ser muito tempo, mas parece que a nível de leitura superficial foi rápido. Mas se você olhar do capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 8, versículo 14, nós vamos observar que o dilúvio, no total, ele levou 1 ano e 10 dias. Desde que Deus estabeleceu que Noé entrasse na arca, começou então as fortes chuvas. A Bíblia fala das correntezas inferiores e superiores. Pois muito bem, veio o dilúvio. E esse homem ficou em clausura com a sua família. Do lado de fora havia morte, mas do lado de dentro da arca, a vida estava preservada. Hoje nós somos as arcas vivas de Deus. Nós somos templo e santuário e morada do Espírito Santo. E conquanto estejamos rodeados de notícias, de morte, de perdas, de luto, mas a vida divina reside em nós. De tal maneira que, como Paulo diz em Romanos 14, se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que queira vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas aprove a Deus nos preservar, e eu particularmente muito grato ao Senhor, porque o meu primeiro clamor a partir do dia 15 de março, quando foi decretado o fechamento de tudo, a clausura, inclusive nós, de imediato, a preservação da saúde dos nossos irmãos e obediência aos governantes, às autoridades da saúde, nós acatamos e passamos então a desenvolvermos lives e
sem que observássemos, nós cumprimos aquilo que era a proposta do início do ano. 2020 seria um ano de florescer e crescer. E de fato, nós crescemos diante dessa pandemia, crescemos na fé, na dependência de Deus, no amor ao próximo e florescemos. Alguns trabalhos, como por exemplo, o mais expressivo deles, o projeto Viva Deus, que Deus colocou no meu coração, pedi aos jovens de Realengo, eu jamais poderia imaginar que Deus ia instrumentalizá-los daquela forma. Pedi que eles não ficassem isolados, que eles teriam liberdade de ir nas quintas-feiras, né? Então eles pudessem ministrar e ter liberdade de fazer o que quisessem. E Deus os iluminou de maneira preciosa, grandiosa. E hoje nós temos o Viva Deus, né? Fora as lives, e fora que muitos irmãos desenvolveram esse carinho, esse afeto, esse amor, não só por sua vida, mas pela vida de outros, né? Então crescemos com a pandemia. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz então que Noé, logo após receber de Deus a ordenança para sair da arca, já que Deus é que tinha trancado, ele sai. E a palavra diz que, eu fiquei impressionado com isso, em vez desse homem sair murmurando, lamentando, puxa vida, não aguentava mais, esse tempo todo em clausura, poxa, que droga, que porcaria, mas não. A clausura não anulou a fé de Noé. O juízo lá fora não atingiu a estrutura espiritual daquele homem. A Bíblia não relata que Deus ficou se comunicando com ele ao longo desse período. Mas certamente Noé, como homem temente a Deus, cultivou a sua fé no Senhor. E aí então, é hora de sair. E o que ele faz ao sair da arca? A Bíblia diz que ele constrói um altar e ali ele sacrifica ao Senhor. E aquele holocausto chega como um cheiro suave diante de Deus. Meus irmãos, isso é uma lição maravilhosa, porque eu espero que a virada deste ano, já que os nossos calendários foram inventados pelos próprios homens, então daqui a 2 dias é ano novo, as dívidas permanecerão, você vai atravessar. Quem está enfermo ainda pode permanecer por um tempo. É possível que o quadro não mude de imediato. Mas o que eu quero propor não é só ao término dessa pandemia, já que há toda uma probabilidade de vacinação em fevereiro. Bom, tudo ainda está muito obscuro, tudo ainda está muito incerto, tanto por parte da ciência, quanto dos governantes. Mas quanto a Deus, nada fugiu ao seu escape. E eu quero que você se concentre nele. Eu quero te agradecer, você que fez parte dessa corrente de fé, de oração, de contribuição, que não deixou, sabe, a sua igreja, não deixou o seu pastor, não deixou o nosso contador, você não nos deixou em situação difícil. Foi tudo graças ao teu coração bondoso. Então eu quero ter essa palavra de carinho, de gratidão, e propor que nós façamos como Noé. Que nós possamos atravessar esse ano com um espírito de gratidão, porque ao término dele, eu e você estamos vivos. Isso não quer dizer que estamos indiferentes às lágrimas, às dores, os lutos dos nossos amigos, irmãos, parentes ou mesmo desconhecidos. Nós sentimos muito, mas eu não posso deixar de cultivar no teu coração, filho de Deus, ou você que vai nos acessar, esse sentimento de gratidão, porque às vezes nós nos concentramos tanto naquilo que nós almejamos, que esquecemos de dar graças por aquilo que já possuímos. Olha, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Eu tive o coronavírus,
eu fiquei muito fragilizado. Experimentei um milagre de Deus. Mas se Jesus tivesse me levado, eu tinha plena convicção e certeza de salvação. Então eu tenho que agradecer a Ele, porque a vida é continuidade de propósitos. A vida só atende à perspectiva de Deus. Então Deus ainda tem algo com esse senhor de 63 anos. E eu louvo porque não foi só a mim, uma igrejinha pequena de menos de 100 membros, quase uma centena de membros. Mas eu não tenho notícia de um luto. É verdade, alguns de nós fomos infectados, como eu mesmo. E outros, mas todos fomos preservados. Então que tal nós atravessarmos esse ano e contemplarmos como Noé o novo cenário como um recomeço? E que a gratidão não esteja só no início deste ano, o novo ano que inicia, mas acompanhe todo o trajeto deste ano vindouro, os nossos sentimentos e o nosso coração. Então, meus amados, eu queria tomar somente esse exemplo de Noé, que foi um exemplo que deixou-me assim encantado e motivado a agradecer a Deus e deixar para você essa palavra simples, sim. A intenção não era mesmo esmiuçar o texto, mas era deixar tão somente isso que impactou meu coração. Porque Deus fala pouco. O pregador sabe disso. O pregador, então, ele desenvolve, né, o sermão. A mensagem divina, a mensagem é pouco, porque Deus fala pouco e realiza muito. E o Senhor deixou no meu coração por isso. Ao término daquela quarentena, daquele isolamento de Noé, e ao término também deste ano, desse isolamento que vai acabar, meus irmãos. Que nós possamos ir direto em busca do altar. O altar da gratidão. Sacrificarmos a Deus sacrifício de louvor e adoração, de gratidão a Ele, porque afinal de contas nós vencemos, nós chegamos até aqui, nós estamos vivos, nós estamos alimentados, vestidos, nós estamos salvos pela graça do Senhor. Então eu quero encerrar essa mini live com o desejo sincero e honesto de um feliz ano novo juntos. Eu não quero registrar nem que nenhum de vocês se perdeu. Eu quero que você continue crendo em Jesus Cristo, que você continue cultivando a sua intimidade com o Senhor, que você continue crendo que Ele é a maior bênção que nós temos. Quero lembrar as palavras de Paulo em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para este mundo. O manifesto é que nada dele podemos levar. Então, meus amados, hoje eu quero agradecer a todos vocês que perseveraram, que continuaram, que vão continuar. E quanto ao vírus, quanto ao amanhã, isso não importa. Jesus disse que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não devemos nos preocupar, ocuparmos-nos com coisas que ainda estão por vir, sofrer por antecipação, desenvolver ansiedade, depressão, angústia, que estamos vivendo amanhã. O que basta hoje. E hoje eu quero deixar essa palavra de carinho, de amor para você e bradar como o apóstolo Paulo, bradou em Romanos, né, no capítulo 8, o chamado e famoso hino da vitória. Romanos 8, 31 em diante, ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos concederá com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará?
Se Cristo morreu por nós e ressuscitou, e à direita do poder intercede por cada um de nós, quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como o apóstolo continua dizendo, todos os dias somos entregues à morte, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí ele brada então, dizendo, eu estou certo, eu tenho convicção no Espírito Santo, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura vou acrescentar, e nem o coronavírus. E nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe nele. Em nome de Jesus, tenha um excelente ano novo, uma passagem de ano maravilhosa com seus familiares, e guarda no teu coração a palavra simples do vosso pastor e vosso irmão em Cristo Jesus. Amém.